Olá, estamos começando mais um Ideias em Construção, um programa produzido pelo Seconce Rio, sempre trazendo assuntos ligados à saúde e à segurança no trabalho da construção civil. Hoje nós temos aqui a participação de dois integrantes do Seconce, o João Pedro e o João Gomes. Ambos são técnicos de segurança, bombeiro, eletricista, multifunção. Primeiro de tudo, João, obrigado. João Pedro, João Gomes, obrigado por vocês estarem aqui. Obviamente vocês vão falando aí da formação e da experiência de vocês. João Pedro, você além de técnico de segurança, o que mais você já tem de formação? O que você ainda não tem, que você quer se formar? Bem, na verdade, eu sou um eletrotécnico que estou visando me formar em técnico de segurança e também bombeiro civil, seguindo os conselhos de quem está ao meu lado. E você, João? Bom, minha formação é de técnico de segurança do trabalho. Eu também sou técnico eletrotécnico, bombeiro civil e instrutor de trânsito. Estou caminhando aí também junto à faculdade para futuramente ser um engenheiro de segurança do trabalho. A gente trabalha num mercado onde existe uma série de exigências a serem cumpridas e que a gente entende, a gente é criado num país também que muita coisa a gente entende, pô, tem só que pagar, é caro, é óbvio, é caro, é um dinheiro, mas quando você segue tudo certinho dentro do que as normas ou as leis ou, enfim, as diretrizes exigem que tem que ser seguidas, na hora que dá um problema, ou que tem algum incidente, você se livra de uma série de problemas justamente porque você está seguindo tudo certinho, né? Isso, exato. Inclusive, Só fala um pouquinho mais perto do se a gente microfone. for puxar os históricos de acidentes em construções em que o trabalhador ou a empresa não tinha um respaldo justamente das normas, são inúmeros casos. A gente vai ficar falando aqui até amanhã, né, João? Exato. Então, assim, com a formação do funcionário, a gente consegue respaldar tanto a empresa, está contratando, tanto ao funcionário pelo conhecimento e, com certeza, tendo a certeza que ele vai ter o bom índice de trabalho e evitando também, né, gerar algum tipo de acidente e, querendo ou não, gera um problema para a empresa caso isso aconteça. Como é que faz para lidar com a pessoa que tem que fazer o curso? Você sente que a pessoa está aqui porque tem que estar, porque não está afim. E assim, a pessoa até entender que aquilo é importante para a segurança dela, né? E mais do que isso, é importante para a segurança dela e que ela vai poder voltar bem para casa para encontrar a esposa, o marido, o filho, a filha, a mãe. Sim. Vocês têm que ter um lado psicólogo também para puxar o cara para você, né? Total. Vamos lá, Fábio. O que acontece? Quando o colaborador ele vem para cá para ter o treinamento com a gente, a primeira coisa que a gente faz antes de iniciar o treinamento é bater um papo com esse colaborador. Entender como é que ele está, saber se ele está bem para ouvir, saber se ele está bem para poder falar. Porque não adianta também a gente falar no treinamento, a gente poder mostrar situações se a cabeça dele não está voltada para o treinamento. Então, o que a gente procura fazer antes do treinamento? Conhecer quem é que a gente está treinando. Dentro desse conhecimento, agora tem a aplicabilidade. Para diferentes tipos de pessoas, a gente tem que usar também metodologias diferentes. Exemplo, para um tipo de público-alvo, a gente usa um tipo de linguagem. Para outro tipo de público-alvo, é outro tipo de linguagem. Para que, no final, a gente consiga o quê? O sucesso com aquele treinamento. Como que a gente vai ter uma certeza que aquele colaborador ele absorveu aquilo que a gente passou para ele? Quando ele entende que, além de ele poder aplicar aquilo dentro do trabalho dele, ele também pode aplicar na casa dele, na escola, com o filho. Então, quando ele tem esse entendimento que o que ele aprendeu, mesmo sendo para a utilização dele dentro do trabalho, ele consegue aplicar em qualquer outra área, porque, querendo ou não, é a área de vivência dele, aí a gente sabe que a gente conseguiu o sucesso daquilo ali. Ele vai ser uma pessoa que vai multiplicar os ganhos para a empresa só pelo fato dele ter entendido, porque ele vai ser um multiplicador também daquilo que a gente, como instrutor, passou para ele. E em relação a trabalho de psicólogo, né, tem vezes que o cara, às vezes, está ali não porque ele quer, mas às vezes ele encontra algum outro tipo de problema que o cara está ali, né? A gente também procura entender esse tipo de problema justamente para
fazer um trabalho, né, específico com aquele rapaz ali, caso, né, ele venha faltar atenção na hora do treinamento, de alguma explicação na hora da prática, que pode gerar um acidente. Isso a gente tem que estar atento justamente para evitar que aconteça, e aqui é o local certo para que a gente venha acertar daqui do treinamento, e daqui ele absorver o conteúdo, toda a prática, toda a teoria para praticar, né, colocar em prática isso no trabalho dele. Isso, né, é uma questão assim, alguém pode pensar, se eu vou construir um prédio, eu preciso ter todas as NRs. Não, de repente até em casa você tendo, Isso. por exemplo, parte elétrica. Sim. Você mora numa quarto, sala, cozinha e banheiro. Exatamente. Você vai botar de qualquer jeito? Não, né? Não, tem que saber o mínimo, pelo menos a regra de ouro, né? Com né? certeza. De ligar lá o disjuntorzinho lá para mexer na tomadinha, para trocar, certo? Tiver que fazer a troca de um chuveiro que a mulher pede, não tô conseguindo mais trocar, mas tomar o meu banho quente. Aí tem que ter pelo menos uma noção, né, para conseguir desenvolver esses trabalhos também residenciais. Quais são os cursos que a gente dá? A gente faz a elétrica, que é a NR10, a NR18 de construção civil, o 23 de incêndio, que aí, né, qualquer um em casa pode ter um problema, 33 de espaço confinado e 35 de trabalho em altura. A NR 23 de incêndio, a gente já fez aqui com você, a gente aqui no Seconce já fez o curso da NR 23 com o João Gomes, e aí tem a coisa da dinâmica. É o extintor de incêndio do papel, qual é o que pega? E aí fica aquela correria que, na hora do pânico, amigo, vamos ser sinceros, você vai pegar o primeiro que tiver. Eu acho que, se eu passar por um perrengue desse, eu jamais vou pegar um de água para a elétrica. Exatamente. É o mínimo que a gente tem que pensar. Mas, amigo, tem a letrinha C, tu não quer saber. C é de combate, vou pegar o extintor C e vou tacar naquele fogo, não quero nem saber. O psicológico nessa hora vai influenciar no resultado. E aqui, quando a gente fez o curso, a gente brinca. Obviamente, pelo fato do pessoal se conhecer, fica mais fácil de brincar, descontraído, mas fica uma preocupação, porque tem aquela pressão toda de você pegar o extintor certo para apagar o incêndio certo, né? Exato. O que acontece é o seguinte, quando a gente faz a parte prática, o que a gente já tem que entender? Que na parte teórica, esse lado psicológico já foi trabalhado com o aluno. Porque, como o João mesmo disse, se a gente não estiver atento para simples detalhes que o aluno demonstrar para a gente, um acidente vai acontecer. Isso é fato. Então, como a gente está ali instruindo o aluno, primeira coisa, a parte teórica já foi alcançada com sucesso? Foi. Esse aluno ele chegou aqui desmotivado. Agora, ele está motivado? Está. Então, agora a gente já tem pelo menos 70% de chance de chegar ao sucesso. E uma outra coisa que a gente também deixa muito bem claro para o aluno é que a parte prática ela nem sempre funciona como a gente deseja. Ou seja, às vezes a gente acha que vai ocorrer tudo certinho, sem desespero, sem nenhum tipo de pânico. Mas na hora que vem o fator surpresa, às vezes a pessoa até trava. Por quê? Porque a gente procura fazer um treinamento mais próximo da realidade possível. Tanto que a gente fala para o aluno, olha, não estranhe a forma com que a gente aqui no Seconce faz o treinamento, porque a gente busca literalmente trazer você para o ambiente real de uma situação de sinistro. É onde a gente acaba chamando a atenção do aluno, força mais o aluno a entender como é que é dificultoso pegar um extintor correto. Porque, como você falou, Fábio, na hora do desespero, extintor é extintor, ele vai achar que qualquer extintor vale. Agora, imagina só, se é um ar-condicionado pegando fogo e eu jogo água, o que vai acontecer ali? E poucos. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que entender. Mas, para passar esse entendimento para o aluno, não adianta também passar, sabe como, Fábio? De forma muito técnica. Olha, vai ter que pegar o extintor com essa classe, com essa condição, nesses detalhes. Não. É explicar para ele o seguinte, qual a forma mais fácil, que ainda que ele esteja a 100 metros de distância, ele consiga identificar o extintor. Se ele identificar esse extintor, por exemplo, a 100 metros, ao metro vai ficar mais fácil ainda. Sim. Então, é essa preocupação que a gente tem, fazer com que, de forma fácil, ele entenda. Em outras palavras, a forma com que a gente faz o treinamento aqui é literalmente preparando esse profissional para qualquer tipo de ambiente de trabalho que ele estiver trabalhando. E o que fica bacana nisso tudo é porque a empresa manda o funcionário para a gente, o funcionário pode até vir desmotivado, como a gente já ouviu várias vezes, né, João? Poxa, não sei nem por que eu estou aqui. Quando ele começa a entender que ele está tendo um entendimento legal, um dia legal, e o que é mais interessante é, caramba, já chegou na hora do almoço?
Ou Isso é muito bom, né? muito bom isso aí. Então é sinal que a hora está passando, ele não está percebendo porque está sendo proveitoso. Tá focado, Tá né? focado. E depois disso ele entende o seguinte, caramba, quando eu voltar, eu vou falar até para a galera lá para vir para cá. Pô, que Então, legal, hein? entende? Então é isso que é o bacana. Ele veio sem interesse e saiu daqui interessado em multiplicar aquilo que ele aprendeu. O Isso é melhor uma coisa marketing não que preço. tem também, né? O Exato. boca a boca. Exato. Então, assim, a forma com que a gente faz o treinamento tem que ter dinâmica e tem que ter uma linguagem bem prática, porque se não tiver, não adianta. A pessoa só vai ter um certificado, mas se for perguntar para ela, daquele certificado que está no conteúdo programático que ela absorveu, ela vai te falar que não absorveu praticamente nada daquilo ali. E não é isso que a gente quer. A gente quer que, literalmente, a pessoa tenha um certificado com um nome de peso, que é o Sequence, Sim. mas se perguntarem para ele daquilo ali o que ele aprendeu, ele vai te falar tudo que ele aprendeu dentro daquele conteúdo programático. Até porque a empresa ela tem a responsabilidade dela. Só que depois que o funcionário ele faz um curso de norma regulamentadora, independente de qual seja, dentro daquela atividade que está ligada diretamente àquela norma, ele também agora se torna responsável. Sim. Então, isso que ele já sai daqui também com esse entendimento, que agora ele também é o principal responsável pela própria atividade que ele exerce. A gente aqui tem todos os cursos que exigem aula prática, eu não sei se alguma é só teórica, mas o Seconce tem aula prática em todos, né? Eu já conversando com um amigo, falando do Seconce, o que é, o que não é, o que tem, o que não tem. Já teve gente falando, tem curso que lá eu fiz, mas não teve aula prática. E aqui a gente tem aula prática em todos eles que exigem, né, João? Sim, portanto, a NR18 é uma NR que, assim, é muito difícil da gente conseguir desenvolver uma prática, mas aqui a gente conseguiu uma dinâmica justamente visando a segurança dos trabalhadores que exercem a função na construção civil, mas das outras nós temos a prática em todas elas. E a prática, eu particularmente, não sei o João, assim, se a gente pudesse dar aula só prática, né, só para chegar o mais próximo da realidade dos funcionários, com certeza isso faz até que eles tenham um bom proveito disso aqui, porque a aula teórica o cara fica, que não sei o quê, né? Mas aí a gente ainda consegue fazer esse trabalho justamente com o que o João falou, de trazer aquele rapaz ali que está com um pouco, né, de motivação, cabisbaixo, e às vezes a gente consegue trazer ele mesmo assim porque a gente interage. E aí, como é que tá isso daqui que eu acabei de falar agora? E aí, isso daqui tá certo, isso daqui tá errado? E exercício, quiz e diversas outras atividades que nós temos aqui, fora a parte prática mesmo do trabalho que eles vão exercer. A NR18 é a básica para a construção civil? Sim, porque a carga horária dela já diz tudo. São 4 horas, no mínimo, para o trabalhador ter a sua certificação, certo? Aí as outras, dependendo se for formação ou reciclagem, já é um pouco maior. Então, assim, o básico mesmo. Portanto, que pelo que chegou até a gente aí, tem algumas empresas que já estão exigindo que o trabalhador chegue com a NR18 na empresa. Ou então a própria empresa disponibiliza um técnico de segurança ou alguém interno para aplicar esse curso internamente. Entendeu? A gente aqui está tendo uma procura que eu vejo, pelo menos se vocês falarem, e a Isabela Torres e o Thiago Hoffman também, está cada vez maior. Hoje, para eu conseguir tirar esses dois lá do setor de educação do Seconce, do IP, que é o Instituto de Pesquisa e Educação, foi um sacrifício porque a demanda está aumentando e é muito por esse boca a boca, né? A gente sabe que esse processo é importante. Não adianta você ter uma baita propaganda na televisão e chegar lá, enfim, o refrigerante está sem gás. Como é que vocês estão vendo o crescimento desse setor? Muito simples. A demanda ela está aumentando dia após dia. E quando uma pessoa ela sai daqui, ela já fala que vai indicar outra pessoa ou outra empresa. Então, antigamente, vamos supor, era um instrutor para dar conta de tudo. Agora já temos 2 instrutores. Está para chegar mais o 3º instrutor. Então, isso tudo está acontecendo porque não é somente pela questão da empresa ter a obrigação de colocar o funcionário dela de forma legal na atividade dele. Mas não, é por causa da qualidade realmente do ensino que a gente tem aqui. Isso que o João falou, da questão da teórica, que
a gente bate papo, a gente interage com o aluno, tem a questão do quiz também. Isso é uma forma da gente entender o seguinte, que a nossa linguagem é a mesma. Então, por exemplo, eu posso muito bem, de repente, assumir uma turma dele, que a gente vai conseguir êxito nisso aí, e vice-versa, porque a forma de linguagem que a gente faz a aplicação do nosso conteúdo programático é uma linguagem bem diversificada e bem prática. Então, esse aumento que está se tendo, na verdade, nada mais é do que fruto do nosso próprio trabalho em equipe. É o trabalho do João, é o trabalho da Isabela, é o trabalho do Tiago. Então, o nosso trabalho em equipe é que faz tudo dar certo. Se a gente fosse, na verdade, agir de uma forma individual, não adianta, a gente não ia nem dar conta de fazer. Então, se a gente consegue fazer, e graças a Deus, fazer com perfeição, é porque a gente, no mínimo, sabe trabalhar em equipe e zela pelo ambiente e pelo nome que a gente carrega no peito. Estava lembrando aqui, dos cursos que eu já vi o João Gomes aplicar, tem um que é o de resgate. E a gente falou da pressão, né? O João ele vem pelas escadas gritando, apitando, e às vezes com uma caixinha de som. Isso é de propósito para o cara ficar confuso, para fazer a pressão, né? Exato. Tem alguém que sai assim cansado aqui por causa dessa pressão? Não é cansaço físico, estou falando cansaço de mente mesmo, entendeu? Por causa dessa pressão que você bota. E se sai cansado, eu acho bom que saia, justamente, porque faz parte daquela situação de estresse, né? Sim. Então, o cansaço mental não tem, o físico é óbvio que tem. Só que a questão é que eles saem daqui ofegante e a gente até brinca. Bom, é normal, se é um treinamento que envolve prática, dependendo da prática, a pessoa tem que praticar, tem que perder o fôlego também. E eles gostam no final, que eles falam, caramba, não fui em nenhum lugar que era assim. Mas por quê? Porque a gente zela pela proximidade, até porque as normas deixam bem claras que o treinamento ele tem que ser exatamente dentro do ambiente de trabalho daquele funcionário ali. Então, é assim que a gente faz. Quando a gente volta de sala de aula, tanto que, né, João, a gente até mudou a forma de trabalho. Antigamente, a gente fazia a prática para depois fazer a aplicação da prova teórica. Agora, não. A gente já conclui toda a parte teórica, porque a gente sabe que quando o aluno voltar, ele só vai voltar querendo tomar água dele, descansar, agradecer, e aí é aquele momento que a gente faz um feedback final com os alunos, justamente para poder dar o certificado para eles. E o legal disso tudo também, né, Ju, que quando eles pegam o certificado, eles fazem questão de tirar foto com a gente, chama legal, também hein? a nossa supervisão. Então, ou seja, a pessoa ela valoriza muito mais quando ela teve um trabalho de conquista. Então, a gente não está dando o certificado, a pessoa literalmente ela está conquistando aquele certificado. Isso não tem preço. E para acrescentar, isso tem chegado nas empresas. Tem. Portanto, que as empresas andam bastante prestigiadas em relação aos alunos que chegam lá com o conhecimento que precisam, né, para justamente exercer a função dele lá com êxito. Então, a gente tem recebido bastante elogios em relação a esse novo método, né, aplicado, porque a rapaziada chega lá numa euforia, pô, o curso foi isso, aquilo outro, e aí, quando for ver, a empresa já está maravilhada com o trabalho que foi feito aqui conosco aqui. Isso aí. Pô, muito bom isso, hein? E outra, Fábio. Um feedback bem legal. superior mesmo, bem legal. E outra, vale assim, eu faço questão de ressaltar, nós literalmente somos um time. A gente não está aqui para um tentar ser melhor que o outro. Tanto que nesse treinamento de incêndio que a gente já fez aqui, até eu também fico eufórico. Isso é normal, né? A gente que é instrutor, a gente veste a camisa e fica eufórico também. Teve um treinamento que eu estava até com o João, que ele estava também junto comigo ali, a gente estava destruindo junto, que quando o aluno ele terminou de fazer o combate a incêndio, que ele foi sair, ele deu as costas para o incêndio. Quem atentou na hora foi o João. Ele falou assim, opa, não pode esquecer que tem que ir de frente. Então, a gente sempre está tendo esse auxílio um com o outro. Pode dar as costas para o inimigo. Não pode. Então, por exemplo, quando eu preciso de ter algum tipo de informação, eu vou no João. Quando o João precisa de ter algum tipo de informação, ele vem em mim. A gente tem essa troca. E isso daí também é saudável. Por quê? Porque não é porque você está fazendo algo que você domina 100% algo do que você está fazendo. Tem sempre uma coisa ali a mais. Isso. E isso com a gente é muito bom. Trabalho em altura. Eu sou leigo, trabalho em altura para mim é Tem que levar o superior lá, né? a 20 metros, é isso? Não, que 20 metros, Fábio. Ué, a altura não é 20 metros, não? Não, a partir de Como é? 2 metros, de acordo com a norma. Mas eu, né, só acrescentando, tem algumas empresas que preferem, né, diminuir esse risco, porque às vezes 2 metros o cara já está ali já se impondo muito ao risco. Então algumas empresas preferem ter uma norma interna, né, mudança ali para
para abaixar um pouquinho menos, para o cara também não ficar, né, naquele limite ali, trabalhando no limite. Mas de acordo com a NR35, que fala sobre trabalho em altura, 2 metros. Ou seja, a partir de 2 metros de altura, a pessoa já tem que fazer a NR35? Todo o trabalho que ele for exercer acima de 2 metros, utilizando todo o EPI de acordo com a atividade que ele vai exercer. Só pra falar, enfim, eu sabia disso, que era 2 metros, mas quando eu vim pra cá eu tomei um susto, né? Porque a gente, cara, 2 metros é o troço. Agora, se tu cai mal de 2 metros de altura, é um abraço, né? E sabe uma observação, Fábio, essa questão do trabalho em altura? Tem empresa que a fiscalização, ela cobrou da empresa, tá? E autuou por conta do trabalho em altura. Por quê? Como o João disse, o trabalho em altura é uma condição de 2 metros de altura. Só que nem sempre o trabalho em altura é subindo. Por exemplo, a gente pode estar num piso firme, normalmente, e ter que adentrar um poço. Quando eu coloco a cabeça no poço, da minha entrada do poço até o fundo tem quantos metros? 3 metros. Então já é trabalho em altura, só que eu estou descendo. Então é isso que é interessante a gente saber. A norma ela cita 2 metros. Só que a partir do momento que eu estou subindo, a gente chama de altura positiva. A partir do momento que eu estou descendo, é altura negativa. Aí a pessoa acha, a empresa acha que só porque o funcionário ele não desce, ele só sobe, então ele não trabalha em altura. Mas quando a gente fala de trabalho em altura, é tanto subindo como descendo. É tipo na borda do... Isso. Exato. Vamos do supor. buracão. Perfeito. Isso. Eu estou, por exemplo, aqui em cima da mesa. Da mesa até o chão, que é o meu piso firme, tem quantos metros? Não tem nem 1 metro. Então, eu não estou em trabalho em altura pela norma. Porém, o risco de acidente pode acontecer, uma lesão. Então, é onde que o João falou. A empresa ela adota uma altura inferior a 2 metros porque ela entende que o risco ele é mais do que presente. Quando a empresa ela tem esse entendimento literal do trabalho em altura, ela já pensa o seguinte, opa, esse meu funcionário ele não só sobe, mas ele também desce. Aí, quando ele desce... Quantos metros que ele está abaixo do piso normal? 2 metros. Então, se ele cair, ele vai cair de uma queda de 2 metros. Então, ele tem que passar também pelo treinamento de NR35. Aí, aonde que a gente instrui a empresa? Digamos que a empresa teve o consentimento que ele trabalhando, entrando em um poço, ele vai ter que trabalhar numa condição acima de 2 metros. NR35, ele precisa. Só que esse poço também é um espaço confinado. Isso. Então, agora, além do curso da NR35, ele já vai precisar também do treinamento de espaço confinado. E esse tipo de serviço de conscientização, a gente também passa para a empresa. Esse curso de NR33, que é o espaço confinado, o que a gente pode entender por espaço confinado? Vamos lá, tem vários fatores. Só antes de você continuar. Por exemplo, de vez em quando a gente vê uma matéria, caiu uma mina de carvão e tem 400 pessoas ali dentro. É um espaço grande, Certo. Sim. mas ele passou a ser um espaço confinado. É isso ou eu estou falando besteira? É isso. Também não deixa de ser. Só que o espaço confinado ele é caracterizado também por outras condições. A gente não pode se basear somente que o espaço é fechado. Não. Tem a questão da ventilação. Como é que é a ventilação desse espaço confinado? Por exemplo, a gente está aqui agora fazendo esse podcast. E tem um ar-condicionado que, de fato, está bem geladinho aqui, que está nos auxiliando. Mas se a ventilação desse ar-condicionado parar por algum motivo e a porta está fechada, a gente já não vai conseguir ter uma respiração adequada aqui dentro. Ok. Então, ou seja, quando a gente trata de espaço confinado, a gente tem 4 tipos de situações principais que a gente faz essa análise. Primeiro é baseado nos meios de acesso que podem ser limitados. E na questão de ventilação, a gente trata principalmente a preocupação do oxigênio, dos gases e de limite de explosão, que também são medidos em espaço confinado. Por exemplo, um ser humano ele respira normalmente. O que a gente aprende lá na escola, 2º grau? A fotossíntese. A gente respira oxigênio e libera o quê? O gás carbônio. Só que quando a gente vai para um treinamento da NR33, o que o trabalhador ele já entende? Que o nível de oxigênio que a gente respira tem uma porcentagem já trabalhada e tratada que vai falar que ele está numa condição de espaço confinado ou não. Por exemplo, estamos respirando normalmente aqui na sala. Pela norma, o mínimo aceitável é o oxigênio de 19,5%. Se a gente chegar aqui com um medidor de gases, tá, e fazer a medição, tem que bater no mínimo entre 19,5% de oxigênio a no máximo 23%. O que tiver abaixo disso já representa um problema de saúde ao trabalhador. O que tiver acima disso de oxigênio, o ambiente já pode ser considerado uma atmosfera explosiva. Então, ou seja,
Na escola, a gente só aprende o quê? Respira oxigênio, libera gás carbônico. Mas quando a gente vem para o treinamento da NR33, quando o treinamento é bem aplicado, além da gente passar esse conhecimento para o aluno, que existe uma porcentagem de oxigênio na nossa atmosfera, ele aprende também a fazer a medição na prática com o multigás. Tem um filme, chama... Acho que é Assalto ao Banco Central. Uhum. Sim, Conta uma história de verdade. Aí tem o túnel, você já que eu vou falar? Sim. Então, para quem não assistiu, tem um túnel que eles vão escavando o túnel até chegar lá no cofre do Banco Central. E eles levam um passarinho na gaiola. Isso era Para fazer verdade. o teste. Fazer o teste de gás, né? Isso, Se o isso. passarinho apagar, É porque o gás... Sai todo mundo. sai todo mundo, né? Isso aí. Bem, a NR33, a definição dela é todo local não planejado para ocupação humana. Então, é contínua, exatamente. É assim como o João falou. Por exemplo, se o ar-condicionado der ruim, a gente ficar fechado aqui nesse local, a gente vai estar fazendo essa troca. O oxigênio, acho que vai chegar uma hora ou outra que a gente não vai conseguir suportar ficar aqui. Aí vai precisar de quê? Do auxílio de um ventilador. Para a gente continuar trabalhando aqui. Então, assim, tem a característica da iluminação, da ventilação, dos gases, né? Que pode caracterizar também como espaço confinado. Isso depende muito do local que você for trabalhar. Por exemplo, igual aqui, a gente está aqui normalmente, mas se esse ar-condicionado parar, ele vai virar um espaço confinado aqui? Com certeza. A porta fechada, A porta sem ventilação. fechada, sem ventilação. A gente vai começar a respirar e liberar gás Aí carbônico. dá um curto-circuito e acaba a luz. Isso aí. Ai, meu Deus. A gente teve um evento hoje de manhã aqui, vocês participaram ali rapidamente, mas eu vi vocês conversando com algumas pessoas, né? Como é que vocês chegam... Porque, assim, quem nunca fez curso com nenhum dos dois, eles são dois grandes animadores de auditório, né? E aí eu falo isso sem diminuir nada, na verdade até um elogio, né? Porque é um curso que às vezes a pessoa está vindo aqui porque é obrigada. A pessoa não está afim de fazer. E aí você tem que, aquilo que a gente falou, tem que tirar o gás do cara de algum lugar para ele ficar animado, né? E depois desse processo você acaba criando uma relação que quando vocês passam em algum canteiro, em alguma situação, o pessoal, como é que tá? Exatamente. Isso aí que faz. Isso aí também dá um prazer, né? Pô, é motivação. Bem, creio que pelo João também, a nossa maior motivação é ter esse reconhecimento, essa gratidão dos nossos alunos para que no dia seguinte tu pensa, pô, aquele cara saiu feliz da minha aula, chegou triste, saiu feliz. Então, a gente conseguiu resgatar, né, o trabalhador para que ele venha trabalhar, exercer essa função, né, com exatidão, com clareza, com segurança e também, que importa, a felicidade de trabalhar, né? E é algo natural também. Flui assim, não é como se fosse um estreitamento forçado. Não. É literalmente, vai acontecendo, vai acontecendo. O João mesmo, recentemente, ele pegou uma turma, que foi o que, João? Mais ou menos 2-3 semanas, né? Direto Quase um mês. Quase um mês. Terminava um treinamento, a turma já iniciava em outro, que já iniciava em outro. Aí vem aquilo, poxa, mas espera aí, por que a turma... Por que a empresa, na verdade, destinou a turma a essa carga horária toda? É porque viu o resultado. Então, quando a pessoa ela tem um treinamento, além de ter esse vínculo todo de amizade, no final do treinamento, Fábio, por incrível que pareça, ainda rola até o quê, João, ali? Salgadinho. É mesmo, Eles mesmos fazem essa confraternização. Então, isso daí é uma coisa natural. Aí eu te falo, é para a vida toda. Não tem como ser diferente. Por quê? Porque, na verdade, a nossa estrutura aqui entre colegas de trabalho é uma estrutura, igual eu falei, é um time. Então, se a gente é um time, a gente só está repassando aquilo que, na verdade, a gente está recebendo. E, querendo ou não, é aquilo. Se não existissem essas empresas, se não existissem os alunos, se não existissem as normas, a gente também não existiria. Sim, claro. Então, é isso que a gente coloca na cabeça e no nosso coração. Opa, ali eu fiz uma amizade, mas foi uma amizade verdadeira. E o pior, né, João? Quando a vida a pessoa vem falar com a gente chamando pelo nome, a gente não lembra. Ah, sim, muita gente. E aí uma bateção de cabeça danada. Aí é meu querido, meu comandante, meu chefe. Até tu, pô, mas esqueci esse nome, mas... E como é que tá o pessoal lá? Não sabe nem da onde o pessoal lá. Da onde? Eu falei assim, pô, minha empresa, legal. Eu falei, Jesus Cristo, que empresa que ele tá falando agora. Sim, é muita gente que passa, né? Não tem jeito. E é impagável isso aí. Porque no final das contas, a gente teve um dia de trabalho? Teve. Foi cansativo? Foi. Mas caramba, a gente fala que foi um dia de trabalho legal pra caramba. E é isso, é fazer do nosso dia, e principalmente o dia de quem está vindo para cá, não um dia só de conhecimento, mas um dia de conhecimento de uma forma que a gente sabe que ele não vai esquecer.
Mas também deve ter... Fala aí, desculpa. E quando às vezes, tem essas visitas técnicas, o Seconce presente também, da gente ir até o canteiro, a gente também dá uma reforçada, né? Isso aí, Ó, bem lembrado. aquilo que você aprendeu lá, hein? Vamos pôr em prática e tal, para não esquecer, para estar ali sempre, né? Orientando a rapaziada sempre a trabalhar de forma correta. E tem também pessoal que vem porque tá afim também, que tá amarradão, Sim, né? sim. Não é só aquele que vem arrastado, né? Não, às vezes chega arrastado, faz aí o nível de aproveitamento foi tão bom que ele procura já outro. Tem qual curso que eu posso fazer em relação à elétrica, em relação à altura? E aí, vou pagar, vou fazer isso, não sei o que, eu não vou comunicar a empresa. E aí, quando for ver, já fez, né? Já ficou aqui mais de um mês só para fazer os cursos pelo aproveitamento que ele teve no primeiro. Aí, olha só, a empresa, quando está deixando o funcionário dela aqui, a nossa responsabilidade, aquele funcionário, naquele momento, ele não está trabalhando. Mas então, por que a empresa deixou o funcionário lá 1, 2, 3 semanas seguidas? Porque o tempo que ele está aqui, ele está deixando de trabalhar. Sim. Se ele está deixando de trabalhar, ele também não está produzindo. E se ele não está produzindo, ele não está trazendo lucro. Só que a empresa entende o seguinte, que o tempo que ele está aqui, literalmente aqui no nosso treinamento, a empresa está fazendo o investimento, igual você falou. Então é aquilo. Opa, o meu funcionário ele vai ficar lá durante 3 semanas, mas vai ser um excelente investimento que eu vou ter. E como o João falou, o funcionário vem aqui, às vezes sem vontade. Mas no final ele já quer saber se ele pode ficar até no curso do colega também, que vai vir no dia seguinte. Ó, que legal, hein? É bem legal, Fábio, é bem legal mesmo. Isso aí é uma coisa que, como eu posso falar, o dinheiro não paga. Exatamente. E quando vocês chegam em algum canteiro, as pessoas já associam com o Seconce? Como é que é o Seconce visto pela galera, a marca do Seconce? Eu sou conhecido como João do Seconce. Ah, é? E eu também. É o João, professor do Seconce. Então, não, se o pessoal gosta de vocês, então gosta de Seconce. Então tá bom. E generaliza. Já. Pô, aquele pessoal do Seconce lá é bom pra caramba, porque eles fazem essas associações. Então, assim, é sempre muito louvável. Qualquer lugar que a gente chega, a gente é bem recebido, a gente é elogiado. Nós somos, na verdade, tudo aquilo que surge de forma natural. Então, o que o aluno faz na nossa frente, elogiando na nossa frente, quando passa, vamos supor, 1, 2, 3 meses, que eles ainda lembram da gente ainda, lá, João do Seconce. Lá, eu também, João do Seconce. Então, tudo associando ao Seconce. Então, assim, é mais uma questão que a gente se preocupa em não manchar o nome tanto da empresa que a gente trabalha, que é o Seconce, como também a empresa que vem aqui adquirir o nosso trabalho. Ou então nós somos associados pela aula que nós demos a esse aluno. Por exemplo, eu lembro daquela aula lá, fez descer lá com o resgate, a altura, o resgate é altura e tal. Aí também tem essa forma de lembrar qual a aula que o aluno teve com a gente aqui no Seconce. Quais são os equipamentos que o Seconce tem para fazer aula? Por exemplo, a gente tem uma torre. Queria que vocês falassem da torre, falassem, enfim, de tudo que a gente tem de equipamento para cada uma dessas NRs, vamos dizer assim. Sim, nós tivemos também, além da torre, nós tivemos também a torre, que é para trabalho à altura, 35, obviamente, e também para o espaço confinado. Tem uma divisão ali interna ali. E nós adquirimos também as escadas para fazer o trabalho em altura de uma outra forma, que é utilizando as escadas para acessar postes, fachadas cegas, outros tipos de outras formas de se trabalhar. Tipo companhia de rede elétrica ou de companhia de TV a cabo que tem que... Foi instalado postes também de concretos igual que a gente tem aí na rede pública. Para justamente ser igual ao que o pessoal faz. Então, além da nossa estrutura que a gente já tem, a gente ainda está melhorando ainda mais essa questão do treinamento. Está tendo incentivo também dos nossos supervisores. Então, isso tudo conta. Pode falar, continua. Visando também, justamente, completando a informação do... oferecer também à empresa, nós temos um método de trabalho comparado ao seu. Não, mas se você quiser também aplicar uma novidade a esse aluno, nós temos esse tipo de treinamento aqui também. E assim a empresa vai se adequando com aquilo que ela quer. É isso aí. Por exemplo, se você falar o seguinte, João, o pessoal vai trabalhar em altura, tem escada? Temos escada. Ele vai trabalhar, mas ele acessa a estrutura. Tem torre? Temos torre.
Mas ele também acessa o espaço confinado. Tem algum local? Tem, porque a nossa torre é adequada e a gente ainda está melhorando mais ela ainda. Então, temos também a própria torre para espaço confinado. Só que esse trabalhador, ele costuma fazer rapel. Tem freio? Temos freio também. Tem mosquetão? Temos mosquetão. Ah, mas só que ele vai fazer um tipo de trabalho para altura e espaço confinado ao mesmo tempo. O cinto paraquedista de vocês serve para os dois? Serve para os dois. Então, ele vai trabalhar no espaço confinado, mas ele não sabe utilizar o multigás. Tem multigás? Temos multigás também de última geração. Então, O que é multigás? Multigás é aquele detector de gases para saber se no meu ambiente o meu oxigênio está adequado, se ali está vazando algum tipo de gás, que é o CO e o H2S, que é o sulfídrico. Então, ele, na verdade, é o que está no lugar do passarinho que você falou lá. Se tivesse multigás lá naquele filme, eles não usariam o pobrezinho do passarinho. O coleiro não tinha morrido. Quando inventaram o multigás, o primeiro a dar graças a Deus foi os passarinhos. Exatamente. Então, todo esse material a gente tem, tá? Justamente para poder o quê? Trazer a qualidade no ensino. Exatamente. Enriquecer ainda mais, né? Exato. E aí, para o curso de resgate, também tem a prancha, tem o manequim, tem... Temos prancha, manequim, fita, mais o que, João? Que fita? Né? As fitas para você prender a vítima justamente no pranchão. Ah, ok. Então, temos isso tudo também. Mesmo com a fita, o aluno aprende a fazer o trançado com Exatamente, corda. as amarrações, as formas também de transportar a vítima, para justamente... A vítima já está acidentada. Aí no transporte, o cara que está transportando ali, fazendo a alocação da vítima, gerar um outro tipo de acidente, não tem como. Tem que atender, tem que visar os possíveis pontos de acidente ali para evitar também, né, a provocação de um outro acidente com a própria vítima. Rede bloco cervical. Né? Exatamente. Que às vezes você pode não estar numa situação perfeita e, amigo, eu tenho que tirar essa pessoa daqui e eu não tenho a fita... Você tem que improvisar, né? Exatamente. Fogo curto, inundações, isso vai variar de acidente para acidente, de problemas a problemas, né? Exatamente. Aí sempre tem que ter uma solução. E aqui a Ou gente tenta seja, trazer o máximo da realidade possível, justamente para adequar esse funcionário a fazer o certo. E a realidade comporta gambiarra, vamos falar abertamente. Não, assim, você não tem na hora a fita, amigo. Você vai na gambiarra de arrumar uma corda, arrumar um cinto. Uma válvula de escape. A gambiarra, né, é no bom sentido da emergência, né? Então isso também é ensinado, né? Com Amigo, certeza. você não tem a fita na hora, então, olha, tem Vamos outro jeito fazer de aqui. um jeito aqui que vai comportar essa situação. É porque também assim, a gente gosta de quebrar muito o conceito, porque na teoria tudo é fácil e tudo funciona. Pois é. Mas na prática não é Pois assim. é. Então, por exemplo, vamos supor que está pegando fogo o prédio e a pessoa ela tem que sair do prédio. Ela sai pelo térreo. Então, digamos que está tudo ocorrendo certinho para ela sair. Só que ela lembrou que no curso que ela aprendeu, ela tem que pegar um pano, molhar um pano e colocar no rosto, para depois evacuar por causa da fumaça. Ok, isso daí na teoria é válido? É válido. Na prática é válido? É válido. Só que você tem que fazer uma análise de risco para saber como é que está seu ambiente. Imagina só, se essa pessoa que já estava à beira de garantir a vida dela, resolve parar no meio do caminho para molhar um pano e botar no rosto, sendo que a porta está mais ou menos a uns 5 metros dela. É loucura isso aí. Então, isso daí é uma questão muito perigosa também, porque quando a gente está dando treinamento, a gente se preocupa, caramba, a gente está fazendo desse aluno um aluno que vai ser um multiplicador ou a gente está tornando ele um habitolado? O que está acontecendo no final das contas? Então, é isso que a gente quebra o conceito. A mesma coisa, por exemplo, temos que sair, na verdade, agachado por causa da condição da fumaça, né, João? Que a fumaça intoxica e tudo mais. Mas aí, às vezes, tem aluno que fala que tem que ir rastejando. Só que ele esquece que o fogo também mata. O que importa, na verdade, é eu manter as minhas veias respiratórias longe da fumaça. A Boate Kiss foi um exemplo disso, infelizmente. Então, ou seja, ali as pessoas voltavam para resgatar o amigo e depois acabou vindo a óbito. Por quê? Inalou muita fumaça. Ah, sim. Entendeu? O que a gente ensina? Opa, peraí. Nessa de evacuar o prédio, mantenha as tuas vias respiratórias longe da fumaça. Porque, filho, se você deitar para poder sair do local rastejando, onde tem muita gente correndo, já era. Já era. É isso que a gente procura trazer para o Aí quando ela começa, poxa, mas aí, é mesmo. Isso aí que você está falando realmente tem lógica nisso tudo. Aí é onde ele começa a absorver o que você falou. Opa, peraí, tecnicamente falando, o certo é dessa forma. Mas saber analisar o ambiente de trabalho numa situação de perigo e emergência é essencial para que você garanta, na verdade, a tua vida. Exatamente. E o fato também de andar agachado leva em consideração que você vai ter
assim, obviamente, fumaça, pessoas, enfim, dependendo da situação, você consegue visualizar melhor onde você está pisando. Isso. Se você tropeçar também ali, né, perder o equilíbrio e cair, Isso aí. vai vir uma multidão depois e vai fazer que você fique lá. Exatamente, exatamente. Tá vendo? Olha só como é que é a nossa linguagem. Uhum. O que ele está falando, a gente complementa o que eu falo e é assim. Por isso que quando a gente vai fazer um treinamento, a gente sabe que a empresa é obrigada. A empresa sabe também que ela é obrigada a dar esse treinamento. Fiscalmente falando, a empresa vai ser cobrada. Só que também aquilo, a gente não quer dar, Fábio, aqui para a empresa ou para o aluno, O só beabá, um né? certificado através de um beabá. A gente não quer isso, não. A gente quer literalmente o seguinte, caramba, ele aprendeu, mas aprendeu com qualidade. Até porque depois, se alguém me falar do nosso próprio trabalho como instrutor, eu falo assim, poxa, eu assisti um treinamento lá do João Pedro e o treinamento dele eu não gostei, foi um treinamento fraco, ele quase não falou nada. Primeira coisa que eu vou fazer, não é possível que a gente está falando então do mesmo João Pedro, porque se é o meu colega de trabalho, não é ele não, não é possível. Exatamente. Se for, ele por acaso é um camarada alto, cabelo grande, cacheado, que se não for, já sei que não é. Então a gente até mesmo pode, a gente se ajuda e se defende nessas questões, porque a gente tem amor pelo que a gente faz, Sim. princípios e valores que a gente não negocia. Sim. E quando a empresa ela entende isso e ela sente isso, aí já era. É aquele negócio, caramba, eu mandei um, agora eu vou mandar o outro também de outra área. Vou mandar outro. Daqui a pouco a gente chega aqui, né, João? Quem é você? Eu sou o supervisor. Ou seja, começou Opa. com aquela pessoa mais de baixo. E agora quem está vindo já é o supervisor. Daqui a pouco quem está vindo? O técnico de Técnico de segurança do segurança. trabalho. Já tá vindo. Então, se na verdade está mandando eles virem para cá, não só o pessoal literalmente operacional, mas o pessoal também da área da supervisão, é porque eles viram o diferencial naquele resultado ali. A pessoa não só pegou um certificado, mas ela fez alguma coisa retornando para a empresa, que a empresa observou e falou, opa, ele voltou e voltou diferente para melhor. Vamos fazer a mesma tratativa com os outros também. Tanto que, né, João, a gente está tendo muito treinamento aí de espaço confinado para supervisor. Carga horária de 40 horas. Então, a pessoa vem para cá e fica 5 dias aqui. Tanto que foi esse que o João também já pegou também. Né? A área da elétrica também, né, João? Formação também, tinham supervisores também. Então, a empresa ela começa a mudar o preconceito dela quando ela entende que aquele investimento que ela está tendo, ela está obtendo resultados com o próprio funcionário que veio fazer o treinamento. E esse resultado é o quê? Você evitar que venha gerar algum tipo de acidente. Sim. E esse acidente, querendo ou não, vai trazer muita dor de cabeça Exatamente. para as empresas. Que a gente falou no dor de começo. cabeça, vai ter o ciclo de trabalho ali, o ambiente, né? Trabalho leve, tranquilo. Então, você consegue exercer e ter o teu trabalho do início ao fim sem nenhum tipo de acidente. Maravilha. Esses dois são João Pedro do Seconce e João Gomes do Seconce. Já está entrando no sobrenome deles, né? Já está sendo colocado na persona de cada um. A ideia era que justamente essa, fazer uma conversa muito descontraída. Eles até perguntaram o que você quer falar. Eu anotei aqui, até para vocês saberem, eu anotei aqui os nomes exatos das 5 NRs que a gente falou. E eu quis chegar cru no assunto, justamente para fazer perguntas que qualquer pessoa poderia vir a fazer. A coisa de um leigo mesmo conversando. Eu falei antes aqui de começar a gravar. É conversa de bar, obviamente é um pouco mais espaço confinado, né? Mas para que você, que assim, igual a mim, também é leigo no assunto, consiga entender de uma forma mais clara. Eu acho que a gente conseguiu passar essa mensagem. Joãozinho, obrigado, Fábio. Bom demais você estar aqui, tá? Obrigado mesmo. Sabe disso. Sim. João, Tamo junto, meu amigo. bom te ver. Obrigado. Realmente. Agradecer a Isabela Torres e ao Thiago Hoffman também, que liberaram o horário deles aí. Ia receber o puxão de orelha. Ia dar BO, né? Ciúme. Pessoal, obrigado demais por vocês terem assistido. Esse aqui é o Ideias em Construção, um programa produzido pelo Seconce Rio. Um abraço.